Salmo 18, verso 17. Davi diz assim: livrou-me do meu inimigo forte. O inimigo era o quê? Ele livrou-me do meu inimigo forte. E ele também me livrou dos que me aborreciam. Davi chega a dizer: eles eram mais poderosos do que eu. O desafio era mais forte, era maior. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade. O inimigo não está brincando. Ele vem para matar, roubar e destruir. E quando você está frágil, é aí que ele tenta matar. Mas Davi diz no final do verso 18: mas o Senhor foi o meu amparo. Aleluia. E ele me trouxe para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele tinha prazer em mim. Por que ele livrou, querido? Tinha prazer em Davi. Se ele encontrar prazer em ti, querido, em mim e nesta igreja, ele sempre vai te livrar. Verso 20, ele recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, ele retribuiu conforme a pureza das minhas mãos. Porque eu guardei os caminhos do Senhor, não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e eu não rejeitei os seus estatutos. Também eu fui muito sincero perante ele, e me guardei de toda iniquidade. Pelo que o Senhor retribuiu, conforme a minha justiça, o que ele achou em mim, conforme a pureza das minhas mãos, perante os olhos dele. Como benigno, igreja, ele vai se mostrar benigno. Com o homem sincero, ele também vai se mostrar sincero. Com o homem puro, ele vai se mostrar puro. Mas com o perverso, ele se mostrará indomável. Porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos. Porque tu acenderás a minha candeia. Ah, dia bendito vem mesmo. Porque tu acenderás a minha candeia. O Senhor meu Deus alumiará as minhas trevas. Porque contigo eu entro pelo meio de um esquadrão, de um exército inteiro. E com meu Deus, Filadélfia, eu saltarei muralhas. O verso 30, eu vou terminar aqui. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor vai ser provada. E ele é um escudo. Ele é proteção para todos os que nele confiam. Repita isso: o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor, ela vai ser provada. E ele é um escudo. Ele é proteção para todos os que nele confiam. Querido, que você possa profetizar na vida do teu irmão olhando para ele. O caminho de Deus é perfeito, irmão. A palavra do Senhor vai ser provada. E ele é um escudo. E ele é proteção na sua vida, se você confiar nele. Aleluia. 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 Se é para ele, aplauda mesmo. Aleluia. Aleluia. Senhor, nós te amamos, nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome. Queremos declarar que verdadeiramente nós confiamos em ti. E eu sei, Pai, que essa confiança depositada em ti, ela produz em nós um fruto de justiça. Traz sobre nós esse escudo de proteção. E por mais que o inimigo pareça ser mais forte, mais numeroso, por mais que o problema pareça ser algo insuperável, algo que eu não tenho resposta, algo que eu não tenho recurso, nós preferimos confiar em ti, Pai.
E eu sei, Rei da Glória, que eu e os meus irmãos viveremos o que teremos que viver. E que ainda que for no meio desse exército, nesse exército contrário, ainda que seja atravessando no meio ou saltando essas muralhas, o Senhor é conosco e o Senhor nos dará vitória. Fale com os teus filhinhos, é o que eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus. E todo que crê que Ele está aqui, diga amém. Aleluia. Você pode se assentar, querido. Oh, digno. Aleluia. Um instante da sua atenção, amada igreja. O Salmo 18, querido, é um salmo, aliás, é um cântico de adoração a Deus, que é bem provável que Davi tenha escrito, tenha salmodiado a Deus, já no final da sua jornada. É bem possível que o Salmo 18, igreja, seja um salmo de adoração a Deus, quase no final da sua vida, na vida de Davi. E quando você lê o salmo, depois você pode ter essa oportunidade, querido, de ler o salmo todo na tua casa. Você vai encontrar um homem fazendo menção das muitas vezes que ele se viu cercado por um inimigo, por um adversário, que na maioria das vezes era maior do que ele. Eu vou dizer novamente, é um salmo onde Davi relata, e se você se atentar a todos os versículos desse salmo, você vai perceber que nos 50 versículos, em meio a essa adoração, a esse salmo que ele diz a Deus, esse poema, você vai perceber, querido, que ele reconhece todos os momentos em que ele viveu durante a sua caminhada, e ele vai fazer questão de descrever que na maioria das vezes o inimigo era maior, o desafio era maior, e ele se encontrava muitas vezes sozinho. Ele não só, querido, vai dizer de um adversário de fora, mas ele também vai falar de um adversário de dentro. Ele vai falar de Saul, que estava dentro, vivendo junto como família, mas que você sabe da história o quanto este rei vai perseguir Davi por ser um homem de Deus. Ele tinha adversários dentro, mas ele tinha adversários fora também. Os filisteus eram um povo, querido, que odiavam Davi. Ele tinha inimigos, querido, que na calada da noite tramavam contra ele. Houve momentos, querido, que Davi teve que se retirar daquilo que Deus havia prometido que seria dele. Ele foi ungido e constituindo para ser rei de Israel. E a palavra de Deus diz, querido, que ele não foi só ungido uma vez, mas 3 vezes veio uma unção sobre a vida de Davi. Mas os desafios eram tão grandes, querido, enquanto se não vivia o propósito, que ele foi experimentando durante a sua jornada caminhos turbulentos, batalhas que pareciam insuperáveis. O Salmo 18 destaca isso. Um homem, querido, que enfrentou várias adversidades, principalmente quando ele foi colocado no propósito. Como você está dizendo, pastor, colocado no propósito? Eu não entendi. Quando ele foi achado. A palavra de Deus diz, meus irmãos, que ele foi achado em meio às ovelhas. E embora ele não soubesse do propósito que Deus tinha para ele, já havia um treinamento na vida de Davi para enfrentar o que ele iria enfrentar lá no meio daquelas ovelhas. A palavra de Deus diz, querido, que ele mata um leão e ele não sabia que aquele desafio estava preparando ele para enfrentar um urso.
E quando ele mata e ele enfrenta o urso, ele também não sabia que aquilo era um treinamento para enfrentar Golias. Em nenhum momento Davi tinha isso claro na sua mente, claro no seu coração. Mas o plano que Deus tinha para a vida dele iria requerer daquela vida treinamento. Ele foi chamado muito cedo. Então muito cedo o Senhor começou a treiná-lo. Embora, irmãos, eu dou ênfase nisso, ele não soubesse o propósito que Deus tinha para a vida dele, ele foi experimentando a convivência desse Deus. E o Senhor foi se revelando a ele. E ele foi entendendo, querido, que em Deus ele superaria qualquer adversário. Davi vai falar, querido, nesse salmo, segundo a Bíblia, querido, ele vai dizer, querido, que a vida dele não foi isenta de desafios. Pelo contrário, você vai encontrar a vida de Davi a todo momento tendo desafios. Ele é um homem de Deus, ele é um homem segundo o coração de Deus, mas nem por isso deixou de enfrentar os desafios que estavam propostos para ele. Davi foi um homem de desafios. Eu não sei, querido, quais são os desafios que se levantaram na sua vida, mas eu posso claramente fazer uma analogia aqui, porque eu penso que eu estou olhando para homens e mulheres de Deus essa noite. Homens e mulheres que têm um chamado, amém por isso, querido, que tem um plano de Deus estabelecido. E se isso é verdade, querido, os desafios vão existir, o treinamento vai acontecer. Diga para o teu irmão, querido, mas diga com fé, é natural, meu irmão, que o treinamento aconteça. Amém, querido? Ainda que eu não entenda, e se eu falar para você da minha experiência, como eu estou falando daquilo que o Espírito me falou da experiência de Davi, na grande maioria das vezes nós não vamos entender. Mas eu digo a você, querido, que em toda a experiência que Deus está trazendo, Ele está treinando você, treinando a tua fé, treinando a tua visão, treinando o teu coração, treinando, querido, a sua paciência, treinando o homem que Ele estabeleceu que você seja, treinando a mulher virtuosa que Ele diz que você vai ser ou está sendo. Há um treinamento para aqueles que são de Deus. Diga para o teu irmão novamente, há um treinamento para aqueles que são de Deus. Aleluia. Pastor, são muitos os opositores, são muitos. Eu diria a você, querido, que o mundo vos odeia. Eu diria que o inimigo é numeroso. Eu diria a você, querido, que às vezes o inimigo parece ser até mais forte. Nós, se olharmos para nós mesmos, querido, o que nós vamos encontrar se o Senhor não estiver aqui? Se o Senhor não estiver habitando, se o Senhor não estiver alinhando o nosso pensamento, se o Senhor não estiver trazendo força, se o Senhor não estiver trazendo sonhos e planos estabelecidos para a nossa vida, eu diria a você, querido, que certamente, em algum momento da caminhada, nós iríamos desistir. Mas Davi tinha uma certeza. No Salmo, querido, que é um salmo onde ele diz a respeito de todos os combates que ele tem, que ele viveu, as experiências que foram forjando o coração desse homem. É também no Salmo 18, querido, que você vai encontrar um homem adorando o Senhor e dizendo, em algumas palavras, eu mais o Senhor mais eu, nós saltaremos muralhas. Ele sabia, querido, que ele e o Senhor, não haveria inimigo numeroso que vencesse, não haveria dificuldade que pudesse vencer. Ele tinha essa certeza impregnada dentro dele, eu e o Senhor somos mais fortes. É o tema da campanha, é isso que nós lemos no verso 18, no capítulo 18, no verso de número 29, porque contigo, olha o que ele vai dizer, porque contigo, Senhor,
Eu entro no meio de um exército. O exército existe, e ele mesmo está dizendo: é mais forte do que eu, é mais numeroso do que eu, mas se o Senhor estiver comigo, eu atravesso o meio desse exército, ainda que a muralha seja muito alta. Em ti, se o Senhor estiver comigo, eu saltarei muralhas. Davi aprendeu algo, querido, que o Espírito de Deus me falou para dizer a você: você e Deus vai vencer, querido. Você e o Senhor irão vencer. Você crê nisso, querido? Deixa de olhar a circunstância, deixa de olhar esse mar que se levantou, conforme o louvor veio nos dizer. Querido, em nome de Jesus, você e Deus são mais fortes. Amém? Por isso, diga para o teu irmão: você e Deus, o Senhor e você, se tornam imbatíveis. Amém? Por isso, querido, eu e o Senhor. Davi tinha essa convicção: se eu estiver em Deus, se o meu coração, ele encontrar um coração puro, se ele encontrar mãos limpas, se ele encontrar um homem de verdade. Ele não está falando um homem perfeito, um homem forte, um homem com uma estratégia definida, não, mas ele disse: se o Senhor encontrar virtudes em mim, ele vai permanecer em mim, e os meus inimigos serão vencidos. Querido, você e o Senhor são imbatíveis. Eu vou dizer novamente até que você creia: você e o Senhor, não há quem possa vencer. Você e o Senhor vão atravessar um exército e colocar na tua frente. Você e o Senhor saltarão esse problema, saltarão essa dificuldade, saltarão essa muralha, porque você e o Senhor são imbatíveis. Aleluia. Aleluia. Aqueles que têm essa certeza, querido, eles olham os grandes desafios. Aqueles que sabem que Deus se tornou seu amigo de jornada, de caminhada, amigo para a vida toda. Eu diria para a vida eterna, para a vida plena que Ele tem na terra. Aqueles que entendem isso, eles entendem também que os desafios, os grandes desafios, são oportunidades para você viver as maiores experiências da sua vida. Eles olham desafios de uma maneira diferente. Eles não olham os desafios dizendo: vai me vencer, vai acabar comigo, agora é o fim da minha família, agora é o término de um sonho. Não, querido. Quando você se vê no meio de um desafio, eu estou chamando à existência uma visão que é diferente. Eu estou chamando à existência no teu e no meu coração uma dependência que faz olhar Deus como amigo, como companheiro, e faz olhar o desafio, o gigante, o exército, como uma oportunidade de viver os milagres. Você vai viver os melhores e os maiores milagres nesses dias. Diga para o teu irmão: se prepara para um tempo de milagre, se prepara para um tempo de milagre. Pastor, como serão os desafios? Vai depender, querido, dos seus sonhos. Se você disser que vai viver numa cadeira para o resto da vida, se você disser, querido, que você vai viver trancado, que você vai esquecer dos planos que Deus tem, eu diria para você que os desafios se tornam pequenos. Mas se você é um homem sonhador, se você é uma mulher que tem certeza dos planos de Deus para a tua vida, se prepara que os desafios vão ser grandes, porque há uma oposição, há um mundo que te odeia, há um inimigo que é mais forte, tentando impedir o propósito. Mas quer saber, querido, você é de fato o que Deus diz que você é. E você vai viver o que Deus diz que você vai viver. Se os seus sonhos são grandes, os desafios serão grandes, mas eles serão oportunidades das maiores experiências, dos maiores milagres. Não sonhe pequeno, não pense pequeno, não se limite, querido, a um mundo que está somente debaixo dos seus pés.
vai e conquista, pisa e conquista, estende as mãos e conquista, profetiza e conquista, porque os planos de Deus para você são maiores e melhores. Desafio sempre vai haver. Se você olhar Davi, querido, a vida dele, e se você olhar o Salmo 18, você vai se deparar com um homem de muitos desafios. O texto em que lemos, ele diz, o inimigo é mais forte, ele é claro em dizer, o inimigo é mais numeroso, o inimigo, ele me odeia. Se você ler outros versículos dos 50 versículos que há aqui, você vai ver que ele vai dizer, se o inimigo puder, ele não vai me perdoar. Não haverá misericórdia. Mas há um coração tão firme, querido, de um homem tão determinado, que ele adora o Senhor, dizendo, foi nos desafios que o Senhor se fez presente na minha vida. Ele fala de um exército numeroso, mas daqui a pouco ele vai falar, e eu passei no meio deles. Ele vê um gigante, querido, na frente dele, e daqui a pouco ele vai dizer, e eu derrubei ele. Eu vi o urso, eu vi o leão, mas eu estou tirando a vida deles. Querido, havia propósito na vida desse homem, como há propósito na tua vida. Você crê nisso? Há propósito de Deus para a tua vida. Ai, diga para o teu irmão, há tantos propósitos de Deus para a tua vida. Aleluia. Davi, querido, ele não está preocupado com o adversário, mas o que ele se atenta de verdade é a santidade do seu próprio coração. Ele vai dizer para o Senhor, enquanto eu estou enfrentando tudo isso, olha minhas mãos, olha meu pensamento, olha meu coração, pode me julgar, pode ver quem eu sou, porque de uma coisa eu tenho certeza, eu sou sincero diante do Senhor. Ele não está falando de um homem perfeito, mas ele está sim falando de um homem sincero. Deus está procurando isso em nós. Deus está me levando para esse tempo de olhar a igreja de uma maneira, não que ela seja perfeita, mas aquilo que tem em nós tem que ser sincero. Deus está buscando excelência no que fazemos. Eu não estou falando que o fazer com excelência vai tornar a coisa perfeita, porque às vezes o nosso melhor é cheio de imperfeição. Não é assim? Aquilo que você diz, não, eu fiz perfeito, talvez tenha alguém que venha e faça melhor. Mas o Senhor não está procurando o que faz melhor. Ele está procurando alguém que tem um coração sincero, alguém que reconhece a sua presença, alguém que, como Davi está dizendo, eu posso perder qualquer coisa, mas se eu tiver o Senhor, eu e o Senhor nós saltaremos muralhas, eu e o Senhor passaremos no meio de um grande exército, eu e o Senhor venceremos qualquer adversidade, eu e o Senhor, eu e o Senhor, eu e o Senhor. Ele sabia, ele descobriu isso. Ele e Deus, você e Jesus, você e o Espírito Santo, vocês são imbatíveis. Diga de novo para o teu irmão, querido, até que ele creia nessa verdade. Você e o Espírito Santo saltarão muralhas, atravessarão no meio do inimigo. Você e o Espírito Santo se tornaram imbatíveis. Aleluia. Essa é a verdade que prevalece. Essa é a verdade que é acima da verdade do mundo, porque a verdade do mundo é enganosa, mas a verdade de Deus permanece para sempre. No último verso em que lemos, no verso 30, Davi vai dizer algo, querido, que talvez seja o resumo, a síntese do capítulo todo do Salmo 18. Ele vai dizer: o caminho de Deus é perfeito. Por um instante, querido, ele olha, é quase o meio do Salmo, e ele está dizendo, em tudo que ele viveu, em tudo que ele enfrentou, as adversidades que se levantaram, ele olha e diz: o caminho de Deus é perfeito, não tem nada errado. Talvez você olhe e diga: mas por que eu estou enfrentando isso, pastor? Por que se levantou isso na minha vida? Por que eu perdi isso?
Por que eu estou vivendo esse momento na minha vida? Se parece que agora que eu me encontrei, eu estou servindo Deus com tanta sinceridade. Talvez seja exatamente por isso. O propósito de Deus te encontrou. E os desafios aumentaram. Diga, o propósito de Deus me encontrou. Aleluia. Diga para o teu irmão, o propósito de Deus para a tua vida te encontrou, meu irmão. Aleluia. E exatamente por isso que talvez você diga que os desafios aumentaram. Ele vai te ensinar a dependência. Mas quando Davi olha, querido, e ele tem a capacidade em Deus de olhar tudo e dizer, o caminho dele é perfeito. Será que você pode olhar para a tua vida e dizer, realmente, eu estou vivendo isso, eu estou vivendo aquilo, mas Deus é perfeito. Deus é perfeito. O caminho que Ele te colocou é perfeito. Por que desse desafio está te treinando? Por que desse leão que se levanta está te treinando? Por que esse urso se levanta está te treinando um pouco mais? Por que esse Golias vem me enfrentar? Ele está te treinando para algo maior. E os desafios de Davi foram aumentando. Eu não estou profetizando, querido, que os desafios vão se tornar maiores, porque eu não sei qual é a etapa da tua vida e o que você tem sonhado diante de Deus. Mas se você decidir andar com Ele, certamente os desafios vão existir, porque a palavra vai ser provada. Davi diz, o caminho de Deus é perfeito. Não duvide mais, não pergunte mais, por que eu estou nesse caminho? Se você é de Deus, que Ele tem mãos limpas, coração puro, se você tem um pensamento voltado para Ele, os desafios vão existir, mas o caminho de Deus eu não desisto, Ele é perfeito. E a palavra que foi me dada, ela vai ser provada. A palavra que foi te entregue vai ser provada. Diga para o teu irmão, a palavra que Deus te deu, que tem te mantido de pé, essa palavra vai ser provada. Pastor, o que significa isso? Significa, querido, que a palavra que Deus te deu e que você talvez esteja anunciando para muitos, essa palavra em algum momento ela vai ser provada. Talvez você tenha dito, não, eu tenho fé até o fim, mas quando o caminho parece que não termina, será que é até o fim essa palavra? Quando as coisas parecem que não estão melhorando, querido, a palavra vai ser provada, mas a vitória é certa. A palavra vai ser provada, mas a vitória é certa. Eu estou dizendo de novo, querido, a palavra vai ser provada, mas a vitória é certa, em nome de Jesus. Aleluia. E no final ele diz, e o Senhor, Ele é o meu escudo. Aleluia. Ele é escudo para todos aqueles que nele confiam. Esse versículo é lindo. O caminho de Deus é perfeito. Se é perfeito, querido, por que essas coisas estão acontecendo? Talvez para a palavra ser provada. E quando ela é provada, mesmo no meio da provação, você não é atingido, porque o nosso Deus é escudo. Eu estou resumindo, querido, que nem no treinamento você é tocado. Eu estou resumindo, querido, para dizer para você que está aflito aí, talvez dizendo, ai pastor, então é isso, é provação. É, mas até na provação você vai ser guardado. A palavra de Deus vai ser provada, mas para aqueles que confiam em mim, eu me torno escudo na vida deles. É esse o tempo que Deus tem para nós. Um tempo, querido, onde Ele vai honrar os que confiam nele. Você está preparado? Amém, querido? Diga para o teu irmão, ele vai te honrar muito, querido. Ele vai te honrar muito. Está chegando esse tempo de honra de Deus na tua vida. Aleluia. O verso 25 e o 26 falam, querido, dessa verdade, Ele ser escudo na nossa vida, para aqueles que nele confiam. Ele diz no verso 25 e no verso de número 26. Aleluia. Com o benigno, Ele vai se mostrar bom. Aliás, aqueles que são bons para com Ele estão aqui. Para com o benigno, Ele vai se mostrar benigno.
Para com o homem sincero, esse Deus também se tornará e se revelará, ou melhor dizendo, sincero. Com o puro, querido, ele vai se revelar puro. Mas com o perverso ele se mostrará indomável. Estou terminando aqui. No Salmo 18, há um momento que Davi diz assim: os inimigos, eles estavam sendo vencidos. E houve um momento, até que ao Senhor eles também clamaram. Olha que coisa. Quando os inimigos perceberam que eles estavam sendo vencidos, até ao Deus de Davi eles clamaram. Mas Davi diz assim: mas a estes o Senhor não ouviu. Quando eles viram que Davi estava vencendo, eles recorreram a um Deus que eles não conheciam. E a estes Deus não atendeu. Que homem e mulher, que família que ele atende? Aqueles que estão sendo treinados, aqueles que têm um coração sincero voltados para eles, querido. Isso vai requerer de nós intimidade e uma caminhada. Ele é um Deus que ouve o socorro? É claro que Ele é. Aliás, Ele ouve tudo. Mas experimente andar com Ele. Experimente confiar nele. Experimente, querido, manter a tua fé nele, ainda que o desafio pareça maior. A estes o Senhor está dizendo: estes eu ouvirei, e a estes eu me apresentarei. Que coisa, querido, quando eu vejo o ímpio, ele até clama a Deus muitas vezes, mas o Senhor ouve o seu povo. É você que Ele ouve. Quando você ora é diferente. Amém por isso? Diga para o teu irmão, quando você ora é diferente, meu irmão. Querido, pode ser até para o mesmo Deus, mas aquele que não tem relacionamento não tem poder. Aquele que não anda junto não tem força. É por isso que a tua oração tem efeito. E é para você que o Senhor me enviou hoje, dizendo: não tema esse levante, esse inimigo, esse desafio, essa coisa que parece maior do que você tem. Porque pelos olhos da fé, querido, eu estou olhando para você e Deus está dizendo: aquilo que eles estão enfrentando é maior do que eles têm. Talvez a dívida seja maior do que o recurso. Talvez a enfermidade seja maior do que a saúde. Talvez os que tem lá na tua casa, a maioria é contra e só você é que caminha. Ai, pastor, não tem muita gente junto. É eu, minha esposa e eu, meus filhos, e a batalha é assim. Mas vocês em Deus são mais do que vencedores. Querida, em nome de Jesus eu vim aqui para te dizer: você e o Senhor saltarão muralhas. Está se iniciando um ciclo, querido, poderoso nessa igreja. Pensa nos maiores milagres que você vai viver na terra. O ciclo começou. Ele poderia dizer, querido, num culto de final de semana, numa santa ceia, mas eu sei que Deus me enviou aqui nesse altar hoje para dizer para você: se prepara para viver os maiores milagres da tua vida. Ai, pastor, eu entrei aqui olhando para trás e vendo um enorme desafio. Então, em nome de Jesus, entenda que há uma oportunidade maior do que o teu desafio para viver as experiências que você nunca viveu. O tempo do milagre começou. O ciclo de milagre vai te acompanhar. Ai, diga para o teu irmão, mas diga feliz, viu, querido? Um ciclo de milagre está começando na tua vida. Aleluia, aleluia. Pastor, tem uma muralha me cercando, mas isso não vai impedir os milagres de Deus de se cumprir. Aliás, muralha nunca foi impedimento. Deus quer um coração. O que Ele quer para transformar em milagre? Coração sincero. Davi sabia disso. Ele não vai dizer em nenhum momento: ai, pai, mas teve um momento que o meu exército foi maior. Não, ele sabia que o inimigo era maior.
Ai, teve um momento que a minha força se tornou muito forte. Olha, eu me tornei muito forte. Ele não vai dizer isso. O inimigo era mais forte. Mas o que então, pastor, que fazia desse menino matador de leão, de urso? Se você olhar o Golias falando com ele, querido, mas ele despreza o Davi. Mas quem que é esse menininho aí? Que é essa coisa, que esse pedaço de pau? Sou eu algum cão para você vir tentar lutar contra mim? Golias não tinha os olhos que você tem. Eu vou dizer de novo, Golias não tinha os olhos que você e o Davi. O Davi tinha. Interessante que quando o inimigo olha para a aparência dele, o Davi vai dizer algo profético. O Davi vai dizer para ele: mas você é um incircunciso. Você é um desaliançado. Você não tem o Deus que eu tenho. Você está perdido. Com toda essa tua força, com essa lança pesada que você tem, com todo esse preparo que você se preparou a vida toda, você não tem Deus. Davi vai usar a expressão, meus irmãos, estou terminando, sem aliança. Davi sabia da importância de ser aliançado com Deus, como Deus que não ser Deus. Pastor, nessa vida eu posso perder coisa? Coisa você pode até perder, querido. Mas se você tiver Deus, dupla honra é questão de tempo. Será que a vida é só ganhar? Não é, querido. Você sabe que você vai aprender até perdendo. Amém por isso? E se perder, o que vai ser de mim? Você tem Deus? Você tem o Senhor? Você tem o Espírito vivo dentro de você? Então se prepara para ser honrado. Se prepara para ter mais honra na segunda casa do que na primeira. Se prepara para trocar vergonha para honra. Se prepara para trocar, querido, essas vestes de cinza por vestes de louvor. Pastor, você é otimista? Não, querido, eu sou alguém que aprendi a reconhecer que em Deus eu sou mais que vencedor. Não é questão de ser otimista, porque às vezes você acorda otimista e dorme pessimista, ou o contrário também é verdade. Mas quando nós cremos num Deus, querido, Ele nos mantém confiantes. Davi tinha isso. Se o Senhor estiver comigo, eu salto muralhas. Se o Senhor estiver comigo, eu salto muralhas. Amém, querido? Diga para o teu irmão: se o Senhor estiver com você, você vai saltar muralhas. Você vai derrubar gigantes. Aleluia, querido. Amém por isso?